Cumprimentamos nossos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Chegamos na lição de número 8, que traz como tema Israel no plano da redenção. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 9, versículo de 1 ao 5, capítulo 10, versículo de 1 ao 8, capítulo 11, versículo de 1 ao 5. A nossa verdade prática diz: a eleição da graça é formada no presente por gentios e judeus nascidos de novo, bem como no futuro pela conversão da nação de Israel. O nosso texto áureo está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A nossa introdução traz o primeiro tópico com o tema: a eleição de Israel dentro do plano da redenção. Vejamos agora os nossos comentários. Amados irmãos, a eleição de Israel é irrevogável, pois Israel foi um povo formado por Deus através do chamado de Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que formaram 12 tribos. Daí houve-se a multiplicação desse povo no Egito, conforme o livro de Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. Então Deus, ele não escolheu uma nação estabelecida, mas ele formou Israel. Israel não existia, Israel foi formado por Deus. Eis a razão de ser uma nação eleita por Deus, porque foi Deus quem fez Israel. Então Israel, antes de Abraão, não existia. Existiam muitos outros povos, mas Israel foi um povo que, a partir de Abraão, Deus havia feito uma promessa, dizendo: em ti, Abraão, farei uma grande nação. Isso mostra que a soberania de Deus, ao formar Israel, isto mostra como aconteceu também lá no Jardim do Éden. Quando Deus vai criar o primeiro homem, Adão, quando ele forma o homem, mostra verdadeiramente que Deus, ele pode fazer aquilo que lhe apraz. Isto mostra que Deus é Pai, Pai de Israel. Então, sendo Deus Pai de Israel, ele tem por obrigação de sustentar o seu filho. Então Deus, ele cuidou de Israel desde a sua fundação, até que se cumpra todos os planos na escatologia bíblica para esta nação. Então Deus, ao formar esta nação, houve uma divisão na humanidade, que agora, naquele particular, havia dois tipos de povos. Agora temos dois povos, os hebreus, que foram formados através de Abraão, que são conhecidos como israelitas, depois como judeus. E segundo, as nações gentílicas. Somente em Cristo que foi formado um terceiro povo, que é a igreja. Então, amados irmãos, Israel é uma nação eleita por Deus para abençoar as demais nações, que já existia. Então Deus deu privilégios a este povo que formou e concedeu a Israel grandes privilégios. E entre esses privilégios, nós temos nas nossas próprias mãos a Bíblia Sagrada, que veio dos judeus, foi escrito pelos profetas. Então, o próprio Jesus também foi um privilégio que Deus deu a Israel, porque Jesus nasceu de uma mulher judia, nascido em Israel. Então, qual era a estratégia de Deus? Não era dar exclusividade a um só povo, irmão. Mas a estratégia de Deus era formar um povo para abençoar todos os povos. Em ti abençoarei todas as famílias da terra. Por isso Deus fez a promessa a Abraão, dizendo que as famílias da terra seriam abençoadas. Deus esperava que todos os povos viessem a conhecer a sua glória, sua divindade, por meio de Israel. Mas Israel
falhou neste propósito por ter os seus privilégios e assim foram exclusivistas, não aceitaram o propósito original de Deus. Com a encarnação de Cristo, veio exatamente a cumprir o papel fundamental que Deus havia dado a Israel, que era abençoar as nações. E Cristo fez isso muito bem. Cristo trouxe uma missão para abençoar todas as famílias da terra. Então, quando Cristo termina a sua missão, ele também dá a mesma incumbência à sua igreja, já recém-formada, que é um terceiro povo, ou um novo povo. Então, com a missão que Israel recebeu, Jesus continuou, porque Israel fracassou. Então, a igreja hoje, que é um tipo de Israel, só que espiritual, deve também receber essa missão que Jesus deu. Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Até mesmo no início da igreja, Paulo foi chamado para ser bênção para as demais nações. Então Jesus transformou aquele apóstolo, transformando em apóstolo das nações, ou apóstolo dos gentios. Então, desta forma, Paulo também deu continuidade ao plano original de Deus. Assim Deus faz comigo e com você. Todos aqueles que Ele chama, Deus dá essa oportunidade de ser bênção para as nações. Então Deus, através da igreja, Ele inaugura um sacerdócio universal, que foi esse o projeto de Deus para Israel. Porém, Israel fracassa, transgride contra Deus, não aceita a vontade de Deus. Deus, vendo que Israel fracassou, Israel levantou um bezerro de ouro para si e proclamou o seu próprio Deus como fosse Jeová. Êxodo capítulo 32, versículo de 1 ao 5. Hoje, atualmente, Deus está tratando a igreja de uma forma muito especial. A igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus, para ser bênção para as nações. Isso inclui tanto gentios como igreja, ou judeus. Então, Deus chama todos os povos para ser um em Cristo. Para Deus não há acepção de pessoas. Com isso, foi necessário a mudança do sacerdócio. Porque o atual, quando Jesus foi enviado, era o levítico. Mas o sacerdócio anterior era o de Melquisedeque. E agora Cristo toma posse do sacerdócio universal, que é o de Melquisedeque. Porém, o sacerdócio levítico tem o seu fim. Por isso que há mudança na lei. Houve mudança no sacerdócio. Houve mudança no legislador. Agora não é Moisés, agora é Jesus. Não é mais um sacerdócio local e nem nacional, mas é um sacerdócio universal. Então, esse que nós estamos hoje não é mais o levítico, é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que está na igreja. Louvado seja Deus. Por isso que houve mudança. E no sacerdócio atual, Deus deu à sua igreja apenas dos 613 mandamentos, Deus deu apenas 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar o próximo como a si mesmo. Isto foi uma mudança que Jesus fez, pois o sacerdócio de Cristo é muito superior, conforme Hebreus capítulo 7, versículo de 1 ao 12. Então, os privilégios dados a Israel, Jesus também dá à igreja, de ser herdeiro, a adoção de filhos, e com a chegada de Cristo, nós não estamos mais no velho pacto, mas no novo pacto, pelo sangue de Jesus. O sacerdócio levítico, portanto, não tinha herança na terra. A sua herança era o Senhor. O sacerdócio da igreja, da mesma forma, não tem herança nesta terra, porque a sua herança é a Nova Jerusalém. O sacerdócio universal na igreja indica que Deus jamais faz acepção de nações ou de pessoas.
Porém, Israel, como a nação eleita, ela veio para abençoar as outras nações. Mas ela esqueceu disso, orgulhou-se por seus privilégios, agarrando a esses privilégios, e assim falhou na incumbência e no ofício de ser bênção para as famílias da terra. Deus não escolheu Israel para ser favoritismo. Deus escolheu Israel para ser uma bênção para todos os povos. Não foi para desprezar os outros povos, mas foi para ser bênção a todos os homens. É o mesmo que acontece hoje nos nossos dias, quando Deus chama um homem para o ministério. É sempre em benefício dos outros e não de si próprio. Deus tinha um objetivo ao formar a nação de Israel. Era dar à humanidade o seu reino, as suas palavras, o seu Cristo. Era mostrar a sua glória, a sua divindade, as suas revelações. Estas revelações deveriam ser passadas a todos os homens. João 3,16. Embora Israel tenha falhado, a semente desta mulher nação não falhou. Gênesis 3,15. Essa semente foi um homem eleito. Todos conhecemos, foi Cristo. Nos seus dias, ele substituiu a nação eleita no propósito divino. Esta nação, Israel, deu à luz através de uma mulher judia. Jesus, ao nascer, cumpre muito bem seu papel de ser um judeu obediente a Deus. Os privilégios que Jesus teve foi para ser bênção a todos os povos da humanidade. Ele veio beneficiar através dos seus privilégios. Jesus teve o privilégio de ser o unigênito de Deus, para que hoje todos nós fôssemos um com Ele. Jesus também teve o privilégio, como sumo sacerdote, de ser o primogênito dos mortos, para também beneficiar todos que morreram esperando nele. Deus queria que Israel fosse para as nações o que a tribo de Levi foi para Israel. Os privilégios que Deus dá a seu povo não são para exclusividade, mas é em prol do nosso semelhante. Então, como Israel falhou no seu sacerdócio universal, rejeitando, Deus deu um sacerdócio nacional, o de Levi, um outro sacerdócio, pois o sacerdócio universal foi posto de lado por um tempo. Então, a igreja eleita por Jesus toma o lugar da nação de Israel no papel da evangelização deste mundo, simplesmente porque Israel não entendeu o propósito do seu chamado. Israel entendeu errado a predestinação, tornando exclusivista. Assim falhou no propósito original de Deus, dizendo não ao chamado sacerdotal. Então esta foi a razão da criação do sacerdócio local, o sacerdócio levítico, o da lei, que era muito inferior ao da nova aliança, o da fé e de melhores promessas. Agora, Israel deve esperar completar o número de gentios salvos, aqueles que são chamados hoje tempo dos gentios. Nós estamos nesse tempo da graça, aonde são formados a igreja com gentios e judeus, a fim de que hoje possamos ver esse cumprimento da profecia a nosso respeito. Também as profecias a respeito do povo de Israel devem ser cumpridas também dentro da escatologia bíblica. A nossa lição também vai tratar da eleição. Então Paulo ele vai tratar de uma forma coletiva a eleição e nunca individual. Paulo traz alguns exemplos de personagens bíblicos, como no caso de Esaú e Jacó, e também Faraó. Paulo também vai ainda usar a metáfora, a do vaso e do oleiro. Então, nós vamos estudar o argumento daquelas pessoas que determinam como sendo os vasos da ira, os vasos não salvos, e os vasos salvos, os vasos da misericórdia. Mas nós devemos entender a exegese bíblica. Nós não podemos ser deterministas.
dizer que Deus escolheu uns desde o nascimento com a placazinha para o inferno e outros com a placazinha para o céu. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não destina ninguém. Nós vamos ver isso agora. Então, com a exegese bíblica, nós vamos ver que todos os vasos foram feitos da mesma massa, sem destinação. Nós vamos ver que quem dá destino é quem compra o vaso. É quem dá destino ao vaso. É aquele comprador. A razão é esta que em Romanos 9, 21, aparece aqui 4 tipos de vasos. Primeiro, os de honra. Segundo, os vasos da desonra. Terceiro, os vasos da ira. Quarto, os vasos da misericórdia. Então a eleição, ela destina, mas a predestinação, ela espera a escolha do vaso para ser obediente, a fim, através desta escolha, ser destinado, isto é, ser eleito. Então, quem está predestinado está na espera para ser eleito. Então, a misericórdia de Deus não se discute. Não devemos ter inveja de quem Deus teve misericórdia, ou de quem ele tiver misericórdia. Deus teve misericórdia de Enoque, levou para o céu. Deus gostou de Abel. Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Paulo. É o Jesus de Paulo. O Espírito Santo é o Espírito de Elias. Deus pode gostar de mim e de você e ter misericórdia e fazer com que o seu nome seja usado para dar glórias a Deus. Então vejamos aqui o caso de Faraó, que a nossa lição cita. Faraó teve 10 oportunidades para se arrepender, mas ele não quis. Ele preferiu ser vaso da ira. E Deus, sabendo de antemão que Faraó não vai se converter e que Faraó foi quem escolheu ser vaso da ira, Deus sabe que esse vaso não presta mais para ser salvo. Deus utilizará esse vaso da ira para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus amados, Deus fez os vasos para serem bons, obedientes, mas Faraó não quis. Ele deixou o plano de Deus de fora e assim rejeitou, prendendo, massacrando o povo de Deus, não deixando sair do Egito. Então o povo que está no plano de Deus são os filhos da misericórdia. Mas o plano de Deus é salvar todos os povos, todas as nações. Então, Faraó não entendeu o plano de Deus. Deus tinha um plano bom para Faraó, era levar ao arrependimento. Mas esse não quis. Agora Deus tira Faraó do plano bom que Deus tinha para ele, que prestava para ele ser salvo, Faraó acreditando em Deus, porém Faraó não quer. Então, Faraó entra agora no plano ruim, pois agora ele é vaso da ira. Então Deus deixa o vaso vivo, Faraó fica vivo até certo ponto, até o momento para uma ocasião especial. Então, como é que Deus vai usar este vaso para ira? Qual é o sentido aqui? Então, ele vai guardar este vaso da ira. Ele guarda Faraó, mantém vivo, mas só que é para usá-lo lá na frente, para mostrar o seu poder. Porque Deus vai destruir o vaso ruim. Este vaso, que tinha anteriormente um propósito bom, Deus suportou ele. Ele não destruiu logo, não matou naquele momento, mas aguardou para o momento certo, para que Deus seja glorificado. Mas como? Primeiro, Deus dá poder ao vaso, faz dele um faraó. E Deus, sabendo de antemão que ele não vai abrir mão e nem vai deixar o povo sair e nem vai abrir o seu coração, então, Deus sabendo que ele não vai ser salvo, então, sabendo que também ele não presta mais para ser salvo, porque ele deixou endurecer o seu coração, agora,
ao chegar o tempo de Deus destruir esse vaso, Deus põe todo o seu exército no meio do Mar Vermelho. E no meio das águas, quando ali o povo de Deus vai passando, e quando vai chegando na terra seca, e o faraó atrás, e Deus faz com que aquelas águas do Mar Vermelho venham sobre eles, e matam todos eles, e todo o povo de Deus agora lá fora, vivo, vai gritar que Faraó caiu e que só o Senhor é Deus. E o povo de Deus vai dizer que não há Deus como este Deus. Então Deus usou os vasos da ira para glorificar o seu nome. Então todos os vasos ruins que não se curvam diante de Deus, Deus vai guardar estes vasos para, na hora certa, usar o seu poder. Foi Faraó quem ordenou que lançasse todos os primogênitos dos hebreus no rio Nilo. Mas agora, no Mar Vermelho, foi eles quem morreram afogados com as águas do Mar Vermelho. Então, Deus querendo mostrar a sua ira, Deus aguenta aqueles vasos ruins, aqueles que são blasfemos, são ateus, para que no tempo certo ele use a sua ira sobre os filhos da desobediência. Deus podia matar estes vasos da ira na hora, mas não faz. Deus suporta, a fim de usá-los para depois, para mostrar o seu poder em favor dos vasos da misericórdia. Então, os vasos mais importantes são os de honra. Não importa se é de madeira, não importa se foi comprado na feira, o que importa é o que tem dentro do vaso. Agora imagine aí um vaso de ouro, mas sendo de desonra. Então, vejamos um caso de pastores que são vasos de honra, mas são de madeira, não sabem ler, mas Deus usa esses vasos. Mas há outros vasos aí que são vasos de ouro, aqueles que têm universidade, têm anel no dedo, mas tem que abaixar a cabeça para o vaso de madeira, porque Deus usa aquele de madeira. E o de ouro, Deus tem misericórdia. Então, os vasos de ouro que Deus não usa, vai ter que se curvar diante daquele que Deus o usa. Vai ter que ouvir o que Deus tem para dizer para ele. Então, aquele vaso de madeira, Deus tem usado para a honra. E todos têm que perceber isso. Então, nenhum vaso fabricado por Deus foi feito para desonra. Deus não se preocupa com o material que foi fabricado. Se é de madeira, de barro ou de ouro, Deus quer colocar dentro deles o seu espírito, a fim de que eles sejam vasos de honra. Você deve ser vaso de honra, não por causa do material do vaso, mas você deve ser vaso de honra pelo fato de você ter dentro de você a presença de Deus. Nós temos um caso noticiado nos anos 80 a 90, de Pablo Escobar, um traficante colombiano, onde a Polícia Federal prendeu seus bens. E ele tinha entre os seus bens um vaso sanitário de ouro, no valor de $25 mil. Era um vaso de ouro, mas era de desonra, porque foi comprado com crime e usado por traficantes. Você usaria este vaso? Claro que não, porque é vaso de desonra. Os vasos, ao serem fabricados, saem perfeitos, porém eles se sujam e se quebram, como aconteceu com Adão. O erro está em determinar. Hoje as pessoas acreditam, algumas delas, que Deus já fez umas pessoas para honra e Deus já fez outras para desonra. Porém, ele se esquece que todos viemos de uma mesma massa. Deus não dá destino ao vaso. Quem dá destino ao vaso é o comprador. É ele quem pega o vaso e coloca na prateleira. É ele quem pega o vaso e coloca na estante. Quem faz o vaso, ele torce para que o vaso seja de honra, não para desonra.
não para ser bandido. É o mesmo caso que acontece quando um pai cria um filho, ora a Deus, ensina aquele filho, aquele bom pai que cria seus filhos para a honra. E assim, como Deus vai criar seus filhos para a desonra. Mas uns vasos, eles vão ser bandidos, mas não foi Deus quem destinou. Claro que não foi. O vaso se vendeu e Deus não tem culpa. Quem destinou aquele vaso foi o comprador, não quem fez. Deus não tem culpa quando o homem se corrompe e se vende, quando ele vende a sua alma. O homem foi feito para ser de honra. Quem criou o homem tinha grande propósito, o seu bem-estar. Deus, ele vai se irar porque o vaso se tornou de desonra. Deus queria, mas por sua paciência, deu chance ao vaso para que ele se arrependesse, viesse a se salvar. Mas o vaso não quis. Então, este vaso, que não quis a oportunidade para se salvar, Deus conhece ele. Ele não quis se arrepender. Então, o que vai entrar em ação? A ira de Deus para aquele vaso da desonra. Aquele homem que não quis fazer a vontade de Deus. Como nós temos na Bíblia, uma gangue de vasos ruins. Desde Saul, Caim, Lameque, Faraó, Herodes, Pilatos, Judas. Então, todos estes são vasos ruins. Deus lança sua ira neles, porque nenhum desses vasos quis prestar. Nenhum desses vasos quis ser vaso de honra, porque durante toda a vida deles, eles recusaram o apelo de Deus para a salvação deles. Caim teve oportunidade para fazer o bem. Foi advertido a prática do bem. Gênesis 4, versículos 6 e 7. Satanás queria que Pedro fosse o traidor. Pediu até permissão a Cristo para se andar com Pedro. Mas Jesus orou por Pedro. Judas, porém, teve oportunidade para se converter durante 3 anos, todo o ministério de Cristo, mas deixou ele si próprio ser enganado. Ele nunca deixou de ser ladrão. Ele continuou roubando. Isso aconteceu desde o princípio. Suas práticas denunciavam o seu destino, como vasos da ira. Deus teve que suportar Judas por 3 anos. Concluímos, pois, que a história de Israel, seu povo antigo, bem como a inclusão dos gentios no plano da salvação, onde Deus fez a igreja, mostra exatamente que Deus respeita as escolhas, o livre-arbítrio, mesmo que estas se revelam danosas para aqueles que desejam fazer o mal. Mas, em todo caso, o arrependimento, a fé, são os melhores caminhos que dão acesso ao portão da graça de Deus. Amém. Que Deus abençoe a você, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. Fique na paz do Senhor e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.